hérnia de disco, tudo que você precisa fazer e saber sobre esse problema para não cair na faca, literalmente, para não cair em cirurgias. Primeiro ponto, de todas as hérnias de disco, de todas as hérnias de disco que acontecem aqui na coluna, evidenciadas por essa imagem aqui de um disco saindo, um núcleo saindo do seu disco e batendo na raiz nervosa em amarelo, apenas 4% das hérnias de disco, 4% são cirúrgicas. 96% delas são tratadas de forma conservadora, com fisioterapia, medicação e psicologia. Isso mesmo, você já vai entender por quê. Veja bem, todos nós teremos em algum momento hérnia de disco. Hérnia de disco trata-se de uma alteração natural do envelhecimento. Algumas dessas hérnias, pouquíssimas delas, são capazes de repercutir em sintomas neurológicos. Portanto, preocupe-se apenas se você perdeu a capacidade de ficar na ponta dos pés, andar na ponta dos pés, andar nos calcanhares, beleza? Você tocou nas duas pernas e não sentiu a perna direita ou a esquerda. Não é uma redução da sensibilidade. Você toca e não sente a perna. Ou seja, a raiz sensorial do nervo foi completamente afetada pela hérnia. Aí você pode se preocupar e ir direto no neurocirurgião para fazer uma ressonância e possivelmente fazer algum procedimento pré-cirúrgico para ver se não precisa operar. Mas a maioria dos pacientes não apresenta esses sinais. Preocupe-se apenas se você tem incontinência urinária ou fecal junto com a crise de hérnia, que aí a raiz nervosa pode pegar nervo pudeno, gênito femoral, nervos pélvicos que controlam, por exemplo, o esfíncter urinário, o esfíncter fecal, bexiga, ânus e por aí vai. Isso pode acontecer. Se adormecer a sua genital ou a parte interna das suas coxas. Por quê? É um sintoma é um sintoma chamado anestesia em cela. Como se você já cavalgou, você percebeu que quando a gente cavalga por muito tempo, a gente fica com a coxa anestesiada, né? O peso do corpo o tempo todo ali na virilha, na pelve. Esse é o sintoma de anestesia em cela, que é um sinal de síndrome da caldequina. É um risco, é uma urgência médica. Você precisa ir fazer a cirurgia porque você corre risco de não controlar mais urina e fezes, você corre o risco de não ter mais ereção, por exemplo, né? Disfunção sexual permanente você pode ter nesse caso. A maioria dos pacientes não apresenta esses sinais. Se você tiver febre junto com a dor, você tem algum risco de infecção. Se você estiver perdendo peso sem motivo e tiver história de câncer, você tem algum risco de estar com câncer de novo ou estar desenvolvendo uma metástase. Nesses casos, você precisa ir direto no médico, fazer o exame de imagem, fazer exame de sangue, ter a opinião médica sobre o problema, porque aí é um tipo de dor específica por causa da hérnia. Mas a grande verdade é que 96% das pessoas têm a hérnia e não tem sintoma nenhum por causa dela. E quando tem episódio de dor, cai no sistema fazendo ressonância magnética, a ressonância acha a hérnia e comumente um profissional despreparado fala com você que a culpa da sua dor é da hérnia. E você entra num ciclo vicioso de medo, evitação, comportamentos disfuncionais. Você começa a se proteger excessivamente, ficar hipervigilante, tensionar a musculatura com medo de agravar o problema. E tudo isso é iatrogênico, é um erro do profissional de saúde que falou aquela baboseira para você. Ele não te examinou, porque o padrão ouro para te avaliar é o exame físico, não o exame de imagem. Você precisa deitar, levantar a perna com o joelho esticado, ver se o seu sintoma é reproduzido. Você precisa testar a força e a sensibilidade, como eu te expliquei no início do vídeo, né? Ponta do pé, calcanhar. Perdeu a capacidade de andar? Não. Perdeu a sensibilidade nas pernas? Não. Anestesia em cela? Não. Febre junto com a dor? Não. Perda de peso sem motivo? Não. Ou seja, trauma queda acidente? Não. Ou seja, a sua dor não é por causa da hérnia. Você provavelmente tem um bloqueio de movimento, que é uma disfunção muito comum encontrada por fisioterapeutas musculoesqueléticos.
você está com endurecimento de movimento em uma região, você está com dificuldade para dobrar, você sente que acorda mal, melhora ao longo do dia, piora à noite. Você tem variabilidade no sintoma. Quando a hernia de disco é verdadeira, você tem perda de força progressiva, você está cada dia pior na força. E você tem dor constante e a cada dia você fica pior. Não existe tô muito ruim hoje, amanhã tô melhor. Tô muito ruim quinta-feira, melhorei um pouquinho sexta, tô pior de novo sábado, melhorei muito domingo, segunda tô ruim de novo. Não existe essa variabilidade na hernia de disco verdadeira. Tá, Caio, tudo isso que você me falou é positivo. Realmente a minha hérnia é verdadeira. A imagem mostra a hérnia e o exame físico que você citou aí também mostra que o sintoma é compatível com a hérnia. E agora? Existe tratamento. Tratamento fisioterapêutico. Muitas vezes esse tratamento evolui até a sexta semana. Na quarta para a sexta semana o paciente estagna a evolução. Aí a gente conta com o anestesista. O anestesista entra, faz um bloqueio transforaminal, até 3 bloqueios. Um bloqueio a cada 15 dias. O transforaminal, não é o venoso. Esse bloqueio tem muita evidência de ajudar nesse tratamento. Você toma uma medicação que geralmente é um analgésico simples, caso não funcione, é um anti-inflamatório não esteroidal. Caso não funcione, você pode entrar no antidepressivo ou no opioide. E aí quem vai definir isso é o anestesista, o médico da dor, o ortopedista ou o neurocirurgião que te acompanha junto com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta não tem voz no remédio que você vai usar, nem no bloqueio que você vai tomar. O fisioterapeuta só tem voz em te testar. O fisioterapeuta tem voz em te testar, te dar o diagnóstico para saber se é compatível com o exame ou não, na maioria das vezes não é. E em caso compatível de hernia de disco verdadeira, o fisioterapeuta tem o poder de te reabilitar. E você, Caio, mas quanto tempo dura? 1 ano. Como assim 1 ano, Caio? Em 3 meses você está muito melhor, mas de 3 meses para 1 ano a gente precisa continuar te acompanhando, porque você vai ter oscilações no pico de dor. E quando você tiver essa oscilação, que a gente chama de flare-up, essa agudização, esse escape de dor, nós vamos te ensinar posições de alívio, estratégias cognitivas e comportamentais e funcionais para você melhorar. Muitas vezes, se esse paciente é muito catastrófico, hipervigilante, muito ansioso ou depressivo, nós trabalhamos junto com o anestesista e junto com o psicólogo. Não é qualquer psicólogo, é um psicólogo ACT ou TCC, terapia de aceitação com compromisso ou terapia cognitivo-comportamental. O trabalho em conjunto do psicólogo com o fisioterapeuta e com o médico na hernia de disco verdadeira é o padrão ouro para que você melhore da hernia de disco verdadeira. Se sua hernia de disco não for verdadeira, ela está lá só ocasionalmente, tive uma crise de dor, fiz uma imagem, achei o beliscãozinho aqui da hérnia. Se for ocasional e a gente comprovar pelo exame físico que sua dor não tem nada a ver com o exame de imagem, que é o que acontece na maioria dos casos, muitas vezes você só precisa do fisioterapeuta. E aí após a fisioterapia a gente te encaminha para o educador físico para você manter a atividade física. E aí você fica em protocolos de revisões na fisioterapia musculoesquelética. A cada 15 dias, a cada 30, a cada 45, a cada 60, tudo vai depender do seu caso. Beleza? Então, se a sua hérnia for verdadeira, se prepare para um tratamento, um acompanhamento de 1 ano. Caio, quantas sessões eu vou fazer? Esqueça a quantidade de sessões. Você vai fazer a quantidade de sessões que nós precisarmos. Você vai pagar o tratamento de 1 ano. Nesse tratamento, por exemplo, o último paciente que eu dei alta com 1 ano fez 14 sessões. Já tiveram pacientes que eu dei alta com 1 ano que fizeram 26 sessões. Quase o dobro, né? Então tudo depende do caso, porque tem semana que eu quero te ver 2 vezes. Você não paga adicional por isso. Tem semana que eu só quero te ver 1 vez. Tem época que eu quero te ver a cada 15 dias. Tem época que eu quero te ver a cada 30. Tem época que você tem uma agudização que eu quero te ver 3 vezes na semana. Quando você estiver muito agudizado. Entende? Só que você pagou o tratamento. Esqueça a quantidade de sessões. Tem paciente que faz 12, tem paciente que faz 14, tem paciente que faz 26 em 1 ano. Se você não for uma hernia de disco verdadeira, provavelmente eu preciso de 2 a 3 meses com você. Entende? Então, tudo que você precisa saber sobre hernia de disco, tá aqui. Caio, mas o médico falou que minha hérnia está muito inflamada. Tem um estudo gigante do Tiu et al., Tiu e colaboradores, mostraram que a inflamação está muito mais associada à recuperação da hérnia do que à piora do quadro. E usar anti-inflamatórios, na maioria das vezes, atrapalha o processo de cicatrização. Porque pense comigo,
E outra, tem um outro estudo que eu esqueci o autor, acho que é o Bringict et al., que testou em 3.110 pessoas assintomáticas de 20 a 80 anos a exposição a exames de imagem, pessoas que não tinham dor, e encontraram de 30 a 96% de alterações degenerativas na coluna, entre elas abaulamento, degeneração discal, hérnia de disco, espondilodiscoartrose e espondilolistese. Esses nomes feios tudo foram encontrados em pessoas que nunca tiveram dor, nesse estudo de Bringict. O estudo do Tio et al. E também do Deyo, Richard Deyo, 2014, eles mostram que existem 3 mecanismos fisiológicos associados à inflamação. Vou te explicar um deles aqui agora. Veja bem. Quanto maior for a sua hérnia, quiçá sequestrada comprimindo o nervo, mais chance o seu sistema imunológico tem de ir lá e atacar essa hérnia e gerar quimiotaxia, que é o deslocamento de macrófagos para aquela região, células que englobam esse fragmento herniado para degradar esse fragmento. É por isso que muitas pessoas, quando repetem a ressonância 2 anos depois, encontram uma hérnia menor, uma hérnia que desapareceu. Mas também isso não pode ser levado a ferro e fogo, sabe por quê? Porque as alterações de imagem, muitas vezes, por exemplo, eu tive uma paciente que ela tinha hérnia de disco cervical e a gente fez um tratamento de 3 meses. Antes dos 3 meses, com 2 meses e pouquinho, ela estava 100% melhor. Eu viajei, ela teve uma crise de dor no ombro, cervical e ombro, ela passou por um ortopedista, o cara fez ressonância do pescoço, da torácica, da lombar e do ombro, olhou para ela e falou, você tem 15 hérnias de disco. Caio, como assim 15 hérnias? Doutor, como assim 15 hérnias? Sua coluna parece de um idoso de 80 anos. Você não pode fazer academia, você não pode fazer agachamento, você tem que parar de correr, porque isso vai agravar o seu sintoma. E eu nem opero o seu caso, porque você tem muita hérnia e pode ser que você agrave ainda mais com a cirurgia. E até certo ponto ele falou a verdade, porque existe um risco de síndrome de falha cirúrgica. O que é isso? Você, por exemplo, tem dor crônica e fez uma cirurgia. 46% de chance de você não melhorar nada com a cirurgia. Porque dor é sensação, emoção e pensamento. Dor não é só a hérnia de disco. Dor é o comportamento protetor que você criou por hipervigilância e tensão muscular, que afeta a musculatura. Dor é o pensamento catastrófico que você tem quando tem a crise. Dor é a sua preocupação com o trabalho de ser afastado e ficar no INSS. Dor é como você vai sustentar sua família depois da crise, né? Se você nunca mais vai poder trabalhar com o que você gosta. Dor é toda a projeção futura que você faz e que você tem um senso que você não vai conseguir lidar. Então dor é muito mais do que a hérnia. Por isso que muita gente opera da hérnia e continua com dor. Porque a dor tem vários drives, é multidimensional, é tipo bolsa de valores. Se você investe em uma ação, por exemplo, ENG, de uma companhia energética, e o presidente da república, seja ele quem for a época que você está assistindo esse vídeo, se foi Bolsonaro, se foi Fernando Henrique Cardoso, se foi Lula, se foi João Amoedo, se foi Eduardo Galvão, eu acho que do Rio Grande do Sul, enfim, os próximos candidatos aí, você está assistindo, enquanto estou gravando esse vídeo, Lula é o presidente, então a gente está em 2023, especificamente no mês de, a gente está no mês de agosto, 1º de agosto de 2023, então não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas se o presidente falar qualquer coisa, a ação que você investiu de ENG pode subir ou pode descer, não é porque ENG faliu ou porque ENG fusionou com a outra super multinacional. Não, é porque o presidente apareceu na TV Globo e falou uma besteira relacionada a toda a cadeia econômica que desemboca na ENG. Dor é assim também. Se você chega em sua casa e sua esposa te recebe com boa noite diferente, você imediatamente nos centros cerebrais superiores, especificamente na amígdala e na ínsula, em fração de milissegundos você detecta a ameaça. E ao detectar a ameaça, seu corpo muda o comportamento e você entra no estímulo protetor. Você entende como é complexo olhar para você e te dizer que eu vou encontrar a causa do seu problema e que você vai resolver sua hérnia de disco o mais rápido possível? Eu preciso conhecer você. Eu preciso entender o seu contexto. Se você omitir informações da avaliação, se você não me falar tudo que a gente chama de bright spot, o ponto no tempo que você mudou o comportamento por causa da dor, ou seja, você viveu de 0 a 36 anos sem dor. Com 36 anos você teve 3 crises. Com 37 anos você teve 6 crises. Com 38 anos você teve uma crise que te incapacitou como nunca. Aí você virou um candidato à cirurgia. Só que você se recuperou espontaneamente.
Na segunda crise, com 39 anos, você não se recuperou, mas você achou a injeção milagrosa chamada corticoide que te deixou sem dor. E você, pronto, era inflamação, reforçou uma crença equivocada, que a culpa da dor é da inflamação. Aí chega uma hora que o corticoide para de funcionar e você começa a rodar no sistema, usar seu plano de saúde começa a onerar e você não encontra tratamento a não ser várias opções de cirurgias com ortopedista, com neurocirurgião. Aí você desemboca aqui na minha frente. E eu te falo tudo ao contrário que esses médicos e fisioterapeutas falam. Eu te digo que não tem nada a ver com sua postura, que não tem nada a ver com a inflamação, que não tem nada a ver com fortalecimento do core, que não tem nada a ver com fraqueza muscular, com encurtamento muscular. E te ensino de fato o que é dor. E faço a dor ter sentido em sua vida, para que você entenda quais são os mecanismos nos quais sua dor é influenciada. A partir desse momento, você cria uma nova visão e você tem duas opções a partir de agora. Olhar para minha cara, como muitos já fizeram, acredite, muitos já fizeram isso. Não tenho dedos nas mãos para contar, foram mais que 10 pessoas que fizeram isso. E que bom, porque eu não mudei a minha estratégia. Eu continuo ajudando muitas pessoas dessa forma. Então você tem duas opções. A primeira é olhar para minha cara, achar que eu sou louco e dizer: Caio, quem é você? Eu já fui no Einstein, fui consultado com tal médico, com o médico da Seleção Brasileira de Futebol, com o médico coordenador do Einstein, coordenador do SARA, coordenador do hospital do raio que o parta. E todo mundo me falou isso e você está me dizendo o contrário, você é louco. Sair por aquela porta e continuar fazendo as mesmas coisas para tratar sua hérnia de disco. Ou você tem a opção 2. Fechar o plano de tratamento comigo, ciente de que possivelmente eu precise de mais um ou mais 2 profissionais. Existem casos que eu não vou precisar de outros profissionais. Mas em alguns casos eu preciso de um anestesista e de um psicólogo. Porque existem pacientes que no meu tratamento, ao longo de 3 meses, estagnam a evolução da 4ª para 6ª semana. Nessa estagnação de evolução, eu faço de novo um estudo psicológico, um estudo multidimensional, para saber se existem crenças irracionais nesse paciente. Existindo crenças irracionais ou barreiras de recuperação, como sobrecarga no trabalho, conflito com o familiar, por exemplo, uma paciente abriu para mim que o filho estava vendendo os móveis da casa para comprar drogas. Então, existia um problema muito complexo no contexto dela. Um outro paciente abriu para mim que descobriu que a esposa estava traindo ele, estava em franco divórcio litigioso. Um outro paciente já abriu para mim que, por exemplo, em crise franca de coluna cervical, torácica e lombar, que a empresa, com mais de 50 funcionários, pegou fogo. E o nome dele foi externado na mídia da cidade dele, que foi um atendimento online, como se ele fosse o culpado daquele incêndio. E hoje já foi provado que ele não teve culpa nenhuma no processo. Mas na hora a mídia gerou uma repercussão muito negativa para ele. Ele chegou aqui em crise e eu não achei nada. Nenhum exame físico, nenhum teste de movimento exacerbou a dor dele. Era uma barreira de recuperação biopsicossocial que a gente chama, de sobrecarga no trabalho ou de conflito emocional. Por exemplo, já tiveram pacientes que abriram para mim que a filha estava se mudando para a Austrália para fazer mestrado e que possivelmente do mestrado ela emendaria um doutorado e um PhD e que todo mundo, a maioria das pessoas que ela conhece que foram estudar fora não voltaram para o Brasil. E ela iria ficar sozinha aqui depois do óbito do marido. Então, ela viveu a vida toda ali e estava numa reação de desgarrar de um ente querido. E esse desgarrar, por mais que a filha dela não fosse a óbito, não tivesse ido a óbito, para o organismo humano, para o estado de saúde mental, é interpretado como luto. E você fica naquela fase de negação, porque comigo, de raiva, de barganha, não, por favor, muda de opinião, não, faz o mestrado aqui em Salvador, na UFBA, faz o mestrado aqui na USP, em São Paulo, que a gente vai se ver mais, né? Não desgarra de mim, não. Negação, fica nesse, não entra no ciclo de aceitação do luto, muitas pessoas não entram. E luto não é só porque um familiar morreu. De Covid, por exemplo. Por exemplo, eu tive uma paciente que a família inteira foi a óbito pela Covid na pandemia. Eu acho que depois de tudo que você ouviu aqui nesse vídeo, você entende que não dá para um médico olhar para sua cara e falar, ó, eu vou cortar, ó,
foco aqui. Eu vou cortar esse fragmento, vai parar de bater no nervo e sua dor vai acabar. Porque dor não é unidirecional, relação de causa e efeito com uma única coisa. Eu acho que você já entendeu que não adianta o fisioterapeuta olhar para sua cara e falar assim, ó, eu vou corrigir a sua postura, porque sua lordose é retificada. Sua lordose precisa ser curvinha. Sua torácica é muito corcunda. Eu vou corrigir sua postura, fortalecer sua musculatura, porque você tem fraqueza muscular. Que porra de fraqueza é essa que você tá na academia 6 meses e não melhora? Que falta de flexibilidade é essa que você já tá 2 anos no Pilates e não melhorou? Que alteração postural é essa que você já fez 90 sessões de RPG e não melhorou? Que vértebra danada que tá fora do lugar é essa que você já fez quiropraxia, osteopatia várias vezes e não melhorou? Você não para um pouquinho para se questionar a respeito disso? Esses profissionais, eles visam ganhar de você por mais sessões. Eles não visam ganhar de você uma única vez para te ensinar o que você precisa para ter independência, para nunca mais precisar de profissionais de saúde como fisioterapeutas, médicos, educadores físicos e por aí vai. Todo o objetivo do nosso tratamento é te dar autonomia, velho. E todo profissional de saúde deveria saber isso. Se você tem uma doença e vai no médico, o médico tem que te dizer, ó, fatores de risco, o que evitar, como fazer para melhorar, que remédio tomar, por quanto tempo, qual a frequência, qual a periodicidade da manutenção pós-tratamento. Se você tiver com câncer, por exemplo, o oncologista vai te falar isso. Tudo isso. Entende? Se você tiver com um educador físico fazendo personal, caramba, o bom personal te acompanha por 1, 2 anos no máximo. Porque esse é o tempo que ele precisa para te ensinar a treinar. Treinar quando você está em fase de ganho, treinar quando você está em fase de manutenção, treinar quando você está em déficit calórico, quais são as variações de exercício. Você aprende o programa nesse período e a partir daí ele mesmo te demite para que ele possa conhecer e alastrar a mensagem dele para outras pessoas. Você vai para o psicólogo, imagina, brigou com a esposa hoje, oi psi, preciso falar com você. Não existe. O psicólogo te dá ferramentas comportamentais e cognitivas para você lidar com os conflitos do dia a dia da sua vida ou com o trauma emocional que você estiver passando. Seja um luto, seja uma separação, seja um conflito com seu filho que usa drogas, seja um conflito com seu irmão que está dividindo a herança do seu pai, ou com sua irmã que quer vender o apartamento e tal. São situações de vida, o ser humano é indissociável, não dá para dizer que a hérnia está separada da sua mente, da sua cabeça. Não dá para dizer que é psicológico. O psicológico está na sua mente, a sua mente está no seu cérebro, o seu cérebro está na sua cabeça, a sua cabeça é parte do seu corpo. Portanto, o psicológico é físico. Essa separação entre psicológico e físico é meramente didática. Meramente didática para que profissionais de saúde aprendam, sejam ensinados. Entende? Não dá para dissociar tudo isso do ser humano. Eu espero de coração que esse vídeo faça você entender que a única coisa que você precisa para tratar uma dor, seja por hérnia verdadeira ou não, é educação. Se todos nós tivéssemos essas informações, você não estava aí na emergência todo mês batendo aí, tomando remédio, sobrecarregando seu intestino, seu sistema gastrointestinal, tendo dor de estômago, tomando uma medicação para o colateral da outra. Quando você se pega, você está tomando 12, 15 cápsulas todo dia quando acorda. Está dormindo à base de remédio por causa de dor crônica, porque não sabe que o padrão ouro para melhorar a dor crônica é fazer uma boa higiene do sono. Porque ninguém te educa, mete logo antidepressivo, ansiolítico para você dormir. O indutor de sono está à base de Zopidem, de Rivotril, de Alprazolam. O que mais que tem? Quanta droga aí que você conhece? Bota aqui nos comentários. A sociedade está doente. A Big Pharma tem responsabilidade nisso também. Eu, enquanto fisioterapeuta, tenho responsabilidade nisso também. Porque a minha incapacidade de alastrar uma mensagem como essa em todas as mídias, de todos os cantos da minha cidade, estado, quiçá país, quiçá mundo, faz com que cada vez mais pacientes, como a paciente que eu tive, que teve artrose em um quadril, foi para cirurgia de prótese total e operou o quadril saudável. O quadril saudável dela foi operado. Enfim,
É claro que todos nós cometemos erros. É claro que muitos profissionais não acertam seu diagnóstico. É claro que eu provavelmente não vou acertar de cara seu diagnóstico logo na primeira consulta. Pode ser que eu precise testar você por 1 ou 2 semanas para confirmar seu diagnóstico, para iniciar o seu tratamento. Isso acontece com todos os profissionais. Mas uma coisa que é inadmissível, para mim, é o charlatanismo. Existem profissionais que estão oferecendo tratamentos e curas rápidas em 3, 5 sessões para condições dolorosas como a hérnia de disco, atacando a hérnia de disco nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, você vê por aí, e que não tem o mínimo de competência técnica para tratar essa condição. Entende? Então, pense muito bem no profissional que você vai procurar. Reflita, olhe os resultados deles, converse com os pacientes deles, descubra mais sobre esse profissional, quem é, onde se formou, quais cursos fez, quais especializações fez, quantos pacientes já atendeu algum conhecido seu, busque referências para esses profissionais. Coisas que a gente não pode admitir é que existem profissionais que oferecem esses tratamentos fajutos que não funcionam, liberação miofascial, ventosa, acupuntura, osteopatia, quiropraxia, ozônio. Quantos pacientes eu já recebi com crise de hernia de disco franca fazendo ozônio pelo reto, ozônio pelo ânus, porque o ozônio vai desinflamar a hérnia. Ozônio só foi provado cientificamente para dentística. Só para odontologista usar em procedimento bucal. Não foi aprovado para dor, comprovado para dor, sua eficiência. Existem profissionais que fazem isso pela ignorância, por não ter crivo científico, letramento científico. Esses profissionais, eles não sabem inglês para ler os artigos e quando sabem, não sabem de metodologia para saber distinguir o que é um artigo lixo, um paper científico ruim e um artigo científico bom. Apenas 5% dos profissionais possuem essas habilidades de metodologia de pesquisa clínica e de letramento científico. E a limitação da língua inglesa, que eles não têm, apenas 5%. Então a grande probabilidade, como já saiu no jornal o Globo, que mais da metade dos pacientes, um terço na verdade, 1/3 ou 2/3, não lembro ao certo a matéria, mas uma quantidade muito grande de pacientes recebem tratamentos inadequados para dor lombar, tratamentos como para dor na coluna, tratamentos como o uso de anti-inflamatórios. O uso de anti-inflamatórios, como eu falei, pode agravar o seu sintoma, ajudar seu cérebro a perpetuar a dor, por inibir a agregação plaquetária e inibir a quimiotaxia que eu expliquei nesse vídeo. O deslocamento das células macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, que vão degradar aquela hérnia, que vão combater aquele processo inflamatório inicial. Você bota o anti-inflamatório, você combate a dor e não deixa o processo inflamatório agir. O processo inflamatório, reflita, será que ele não é no mínimo necessário para cicatrizar aquele tecido lesionado? Eu quero que você durma com essa reflexão, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.